Olá, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa jornada de leitura bíblica em um ano. Hoje vamos mergulhar nos capítulos 9, 10, 11 e 12 de Deuteronômio. Prepare seu coração, porque a mensagem de hoje é poderosa e fala diretamente sobre nossa relação com Deus. Você já parou para pensar por que Deus escolheu o povo de Israel? Será que era porque eles eram perfeitos, os melhores entre as nações? É exatamente isso que Moisés vai desconstruir agora. Então, se você está pronto para mais essa dose de sabedoria, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e a entrega low para mais pessoas. Vamos começar. No capítulo 9, a gente encontra um verdadeiro choque de realidade. Moisés está prestes a conduzir o povo para a terra prometida, uma terra habitada por gigantes, por nações mais fortes e numerosas que eles. A tendência natural seria pensar: como vamos conseguir? Mas Deus já havia prometido a vitória. O perigo aqui era outro: o orgulho. Moisés adverte o povo com muita veemência: não pensem que é pela justiça ou retidão de vocês que Deus está entregando essa terra. Pelo contrário, ele lembra que a razão principal era a maldade daquelas nações. E claro, a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Para reforçar esse ponto, Moisés faz questão de relembrar alguns dos maiores tropeços de Israel no deserto. Ele fala sobre o bezerro de ouro em Horebe, um momento de terrível idolatria que aconteceu logo depois de receberem os mandamentos. Ele descreve a ira de Deus, que quase consumiu todo o povo, e como ele, Moisés, precisou interceder por 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, suplicando pela vida deles. Ele não para por aí. Lembra também das murmurações em Taberá, em Massá e em Quibró, Quiata-Avá. É como se ele estivesse dizendo: olhem para o histórico de vocês. Vocês não são merecedores por si mesmos. Tudo o que vocês têm e terão é fruto da graça e da fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas, apesar de nós. Essa é uma lição fundamental sobre humildade. A nossa salvação, a nossa bênção, não vem dos nossos méritos, mas da pura graça de Deus. Avançando para o capítulo 10, o tom muda um pouco. Depois da dura repreensão, vem a restauração. Deus manda Moisés fazer uma nova arca de madeira de acácia e talhar 2 novas tábuas de pedra, iguais às primeiras que foram quebradas. Deus mesmo escreve novamente os 10 mandamentos nessas tábuas. Isso é muito simbólico. Mostra que, mesmo depois de uma falha tão grave, a aliança de Deus não foi anulada. Ele oferece um novo começo, uma segunda chance. A arca que guardaria essas tábuas se tornaria o centro da adoração de Israel, um lembrete constante da presença e da lei de Deus no meio do povo. Neste capítulo, também vemos a separação da tribo de Levi para um serviço exclusivo a Deus. Eles seriam os responsáveis por carregar a arca da aliança, por ministrar diante do Senhor e por abençoar o povo em seu nome. Diferente das outras tribos, os levitas não teriam uma porção de terra como herança, porque, como diz o texto, o Senhor é a sua herança. Que coisa linda! A maior riqueza deles era o próprio Deus. E então, Moisés resume o que Deus realmente requer de nós. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia. O que o Senhor, o seu Deus, pede de você? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É sobre relacionamento, sobre amor, temor e obediência. É um chamado para cuidarmos do órfão,
da viúva e do estrangeiro, refletindo o caráter de um Deus que é justo e imparcial. Aliás, uma pausa rápida aqui. Se essa mensagem está tocando o seu coração e te fazendo refletir, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Mande naquele grupo da igreja, da família. Vamos espalhar essa palavra juntos. A sua ajuda é essencial para que o canal continue crescendo. Chegamos ao capítulo 11 e aqui o tema é a escolha. Moisés continua seu discurso, lembrando o povo de tudo o que eles viram com os próprios olhos: os milagres no Egito, a travessia do Mar Vermelho, a provisão no deserto e o juízo sobre Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança de Deus. A geração que estava prestes a entrar em Canaã tinha visto o poder de Deus em ação. Eles não podiam alegar ignorância. Com base nisso, Moisés coloca diante deles uma escolha clara: a bênção e a maldição. A bênção viria como resultado da obediência. Se eles guardassem os mandamentos de Deus, a terra que iriam possuir seria uma terra abençoada, que mana leite e mel, uma terra que o próprio Deus cuidaria, com chuva no tempo certo, garantindo colheitas fartas e prosperidade. Deus promete que ninguém resistiria a eles. Já a maldição seria a consequência da desobediência. Se eles se desviassem para adorar outros deuses, a ira do Senhor se acenderia, os céus se fechariam, a terra não daria seu fruto e eles logo pereceriam. A escolha era deles. E essa escolha não era para ser feita apenas uma vez, mas todos os dias. Por isso, Moisés os instrui a amarrar as palavras de Deus, como sinais nas mãos, a tilós entre os olhos, a ensiná-las aos filhos, a escrevê-las nos umbrais das portas. A palavra de Deus deveria permear cada aspecto da vida deles. Essa é uma lição para nós. Hoje, a nossa vida é feita de escolhas diárias. Escolher obedecer ou seguir nosso próprio caminho. Finalmente, no capítulo 12, entramos em instruções bem práticas sobre a adoração na terra prometida. A primeira ordem é radical: destruir completamente todos os lugares onde as nações cananeias adoravam seus deuses. Altares, colunas sagradas, postes ídolos. Tudo deveria ser demolido. A razão era simples: a adoração a Deus não poderia ser misturada com as práticas pagãs. A adoração de Israel deveria ser pura e exclusiva. Em seguida, Deus estabelece um princípio revolucionário para a época. Haveria um único lugar central de adoração. Deus escolheria um lugar entre todas as tribos. Para ali Puru, seu nome. Seria para lá que eles deveriam levar seus holocaustos, sacrifícios, dízimos e ofertas. Isso centralizava a vida religiosa da nação e evitava que cada um fizesse o que bem entendia, como era comum na época. Esse lugar, mais tarde, seria Jerusalém. Essa centralização fortalecia a unidade do povo e garantia a pureza da adoração. O capítulo também traz regras sobre o consumo de carne, enquanto os sacrifícios só poderiam ser feitos no lugar escolhido. Eles poderiam abater animais para comer em qualquer cidade, como se fosse uma caça. A única restrição era a mesma desde os tempos de Noé: não comer o sangue, pois o sangue é a vida. O sangue deveria ser derramado na terra, como água. Essa regra reforça a santidade da vida, que pertence somente a Deus. A alegria também é um tema central aqui. Moisés repete várias vezes que eles deveriam se alegrar diante do Senhor com suas famílias, seus servos e os levitas. A adoração a Deus não é um fardo, mas uma fonte de profunda alegria e comunhão. Que profundidade, não é mesmo? Vimos a importância da humildade, lembrando que somos salvos pela graça. Vimos o poder da restauração de Deus, que nos dá
novas chances. Entendemos que a vida é uma escolha diária entre a bênção da obediência e a maldição da desobediência. E por fim, aprendemos sobre a pureza e a alegria que devem marcar nossa adoração. Essa mensagem de Deuteronômio é tão relevante para nós hoje quanto foi para Israel há milhares de anos. E aí, gostou do nosso estudo de hoje? Espero que sim. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio da nossa leitura bíblica em um ano. Sua inscrição é o maior incentivo para continuarmos com este trabalho. Muito obrigado por sua companhia e por seu apoio. Que Deus abençoe sua vida.